nosso Agro Gestão e Mercado traz de volta quem sabe falar sobre logística para o agro no Brasil. É o Tiago Guilherme Pera, ele que é coordenador do grupo Exalc Log da USP. Eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, vou conduzir esse bate-papo para a gente entender como que as ferrovias podem melhorar a competitividade do agro brasileiro, a competitividade do campo. Então fique com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Eu Sou Agro. Olá, Natália, um prazer estar aqui hoje com vocês novamente, né? Cumprimentar também aqui os ouvintes e telespectadores aí do Ouço Agro. Tiago esteve com a gente em fevereiro, mais ou menos, quando a gente falou sobre um pico, né, nos fretes no Brasil. E a gente até comentou que voltaríamos numa outra oportunidade. A gente está num período que, inclusive, a gente tinha uma expectativa de que os fretes poderiam subir. E agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre ferrovias, que é tão importante para o transporte em qualquer país, né, e no Brasil também. Tiago, eu até diria, puxaria um gancho, né? Eu sou de Jundiaí. Em Jundiaí é a última cidade que tem uma estação ferroviária de pessoas ainda, que vai para São Paulo. E nossa, como isso é bom, porque eu lembro de criança, até quando eu comecei a trabalhar, que tinha a possibilidade de a gente ir para São Paulo, pagando muito menos do que era de ônibus. E ainda melhor, porque lá você ainda consegue fazer baldeação, né, para o metrô e ir para qualquer lugar de São Paulo. Então, assim, era um custo acessível, a gente já sabia exatamente o tempo que iria chegar. E é um exemplo, eu acho que bem prático, né, que dá para entender mais quem mora em grandes centros urbanos e que usa esse tipo de transporte, por mais que no Brasil não sejam todas as cidades. Mas o transporte ferroviário ele tem uma vantagem, né, em relação à capacidade de carga, quantidade de carga ou de pessoas que leva, e também dessa previsibilidade de tempo ou entre outras. Então eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre a importância do transporte ferroviário, mais voltado para o agro na situação atual que a gente tem no Brasil. Não, legal. Bom, realmente, Natália, eu partilho desse mesmo sentimento de você aí, né? De relembrar o passado da ferrovia, né? E até interessante, se a gente for analisar aí o pessoal mais antigo que usufruiu do sistema ferroviário de pessoas, né, tem esse sentimento saudosista, né. No passado era comum, né, os nossos avós aí ajustarem o relógio quando o trem passava, porque era bastante, preciso, né, respeitava-se muito a questão do tempo, uma realidade que já não se observa muito no Brasil hoje, né. Mas por que que é importante, né, a ferrovia aí para o setor do transporte de cargas, principalmente dentro desse contexto do agronegócio, né. Então a ferrovia, ela tem aí uma alta capacidade de transporte, né, uma característica importante dela. Se a gente for analisar, hoje, né, uma composição ferroviária, ela é formada aí por volta de 70 a 135 vagões, né. Cada vagão tem uma capacidade também aí de 70 a 120 toneladas. Então, assim, numa média geral, em uma viagem, uma composição ferroviária, que a gente chama de trem, né, consegue fazer por volta de 8.000 a 12.000 toneladas por viagem, é muita coisa, né. E quanto que faz um caminhão? Um caminhão faz aí por volta de 30 a 40 toneladas por viagem, então você consegue em uma viagem só retirar muitos caminhões nas longas distâncias, né. Além disso, é um modo de transporte que é bastante eficiente energeticamente. Hoje, para a gente ter uma ideia, um caminhão ele consome aí por volta de 2 quilômetros por litro de diesel, né, para fazer aí uma operação de grãos, por exemplo, para movimentar aí 40 toneladas, né. A ferrovia, ela é muito mais eficiente, ela é cerca de 2 a 3 vezes mais eficiente que o caminhão energeticamente. E por conta disso, ela emite por volta de 60% a menos de carbono, né, na atmosfera, né. Além disso, né, teoricamente a ferrovia, ela gera um menor custo de transporte, principalmente para as longas distâncias, né. A operação ideal da ferrovia é para as médias e longas distâncias. No Brasil, a gente tem mapeado que a partir de 600 quilômetros, a ferrovia ela começa a ganhar bastante competitividade em relação ao rodoviário, ao caminhão.
né. E além disso, né, a ferrovia ela tem um papel importante aí de desenvolver, a economia, né, pelo fato da gente conseguir reduzir custos logísticos, isso gera desenvolvimento econômico, né, menor custo de transporte, menor custo, do Brasil, né, amplia a competitividade do setor do agronegócio, né, a gente reduz, né, a dependência dos caminhões para as longas distâncias, reduz o nível de acidente nas rodovias, promove a sustentabilidade ambiental, né. Então esse é um retrato da importância de um país ter aí, ferrovias, né, pensando principalmente na questão das dimensões continentais, né. Então o Brasil ele é um país de dimensões continentais. E hoje nós temos ferrovias suficiente para isso, né, então a gente costuma falar aí que o Brasil é um país que tem muita carga e pouco trilho, né. Então, o Brasil hoje tem uma malha ferroviária por volta de 30.000 quilômetros de extensão. Só que desses 30.000, não é tudo que está sendo utilizado, né. Efetivamente ali, somente um terço das ferrovias tem sido utilizado, né. Esses 30.000 são de agro ou é a malha ferroviária geral do país? Não, essa é a malha ferroviária geral do país, né. Então o Brasil ele tem por volta de 30.000 quilômetros de ferrovia, né, sendo que desses 30.000, somente aí, um terço tem efetivamente operação, né, e mais especificamente ainda, 40% dessa malha não tem operação nenhuma, está totalmente abandonada. Então isso chama bastante atenção, porque por mais que a gente tenha uma malha de 30.000 quilômetros, ela é insuficiente, né, para tudo que o Brasil movimenta de cargas, e a gente está concentrado em poucas rotas, né. Então isso gera bastante custo, né, para o setor aí do agronegócio, né. A gente deixa muita competitividade na mesa aí, pelo fato de não ter uma ferrovia suficiente para toda a sua demanda existente, né. E pensar que a gente traz aqui no Urso Agro e a gente ouve falar bastante sobre o setor, sobre o desenvolvimento do agro brasileiro, do país. Até a gente vê, né, um investimento e melhoria de rodovias, abertura de novas rodovias, seja focado no agro ou não. Então, o desenvolvimento do agro, aumento da produção, de produtividade, novas regiões, né, sendo expandidas. E como você está falando, agora, nesse assunto de ferrovias, então a gente não tem tido uma evolução dos investimentos e da ampliação dessa malha, ou mesmo da utilização da malha que já está lá, como você colocou, né, e que não é utilizada, provavelmente ou ela não está numa rota interessante aí para o uso, ou tem outros desafios relacionados. E aí eu queria também entender o porquê, né? O porquê você acredita que esse gargalo na parte de ferrovias tem trazido essa realidade para o setor em relação a esse entrave mesmo e impasse de uma não expansão dessa malha para atender um agro pujante e crescente? Bom, vamos lá, até antes de adentrar em alguns aspectos aí, só para a gente ter uma ordem de grandeza, como que está o Brasil, né, em relação aí também aos outros pares. Hoje a gente é um país de dimensões continentais, nós temos aí 30.000 quilômetros de ferrovia, somente um terço tem efetivamente operação comercial. A gente tem muito mais rodovia, né, 211.000 quilômetros de rodovia pavimentada versus 22.000 quilômetros de hidrovia, né. Então, um indicador interessante, né, da gente comparar com países de dimensões continentais, né, o Brasil tem por volta de 3,5 quilômetros para cada 1.000 quilômetros de área superficial, né, de ferrovia. Os Estados Unidos têm 23, né, então ele já tem uma malha muito mais densa. Hoje o Brasil não tem uma malha, o Brasil tem linhas de penetração, né, são linhas que conectam a região do interior do país aos portos, né, enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma rede bastante densa de ferrovias, né, a distância, percorrida das regiões de produção até os terminais ferroviários é relativamente baixa nos Estados Unidos, a gente está falando que, não passa de 100 quilômetros, né, enquanto que no Brasil, na média, de acordo com as pesquisas da Exalc essa distância tem girado em torno de 700 quilômetros, né, é muito alta essa distância,
né, que a carga tem que ser percorrida até Para chegar em chegar. um ponto para pegar a ferrovia, é isso, né? Isso, exatamente. Então hoje, na verdade, quando se fala em ferrovia no Brasil, principalmente para o setor do agronegócio, na verdade a ferrovia é um sistema de transporte multimodal, né. Para a gente usar a ferrovia, nós ainda dependemos do transporte rodoviário, né. Por quê? Porque basicamente hoje nós não temos uma produção que é conectada diretamente ali na ferrovia, né. Então a mercadoria, né, o produto que é produzido lá no campo, sai do caminhão e precisa chegar até um terminal ferroviário. E a gente chama essa operação de operação multimodal, né, que integra os modos rodoviário como ferroviário. E essa distância média percorrida das regiões de produção para chegar ali nos terminais ferroviários, né, tem girado em torno de 700 quilômetros no Brasil. É uma distância bastante elevada. Isso tira bastante competitividade aí do setor do agronegócio, né? Porque veja só, para a gente utilizar a ferrovia, a gente ainda precisa andar muito de caminhão. E isso é reflexo de uma rede viária ferroviária insuficiente para toda o volume de carga que nós temos, com linhas de penetração, né, uma baixa densidade. Conforme eu apresentei, o Brasil tem 3,5 quilômetros de ferrovia por 1.000 quilômetros de área, sendo que desses 3,5, né, 1 terço de fato tem sido utilizado, né. Nos Estados Unidos tem 23 quilômetros de ferrovia por 1.000 quilômetros de área superficial. Quando a gente vai para a China, 9,5, Índia, quase 20, Rússia, 7,5, Austrália, 5, União Europeia, 54 quilômetros por 1.000 quilômetros de área superficial, né. Então o Brasil está bem atrás, né. Isso onera por demais o nosso custo logístico. Você sabia? A Ferrogrão é um mega projeto ferroviário de 976 quilômetros que ligará o Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará, criando uma rota estratégica para o escoamento de grãos sem atravessar terras indígenas. Considerada uma das maiores iniciativas de descarbonização do Brasil, pode reduzir em até 40% as emissões de CO2 no transporte de cargas, retirar o equivalente a 422 caminhões das rodovias por trem e gerar economia logística de até 8 bilhões de reais anuais. O projeto aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal para avançar, com leilão previsto para 2026. E Tiago, como que se calcula, pensando nas regiões, né? Quais são as regiões que têm maior demanda, nas regiões e no agro? As regiões que têm uma maior demanda, por uma demanda ou necessidade, ou que seriam mais beneficiadas por uma ferrovia? E qual é a condição que a gente tem hoje? Quais seriam essas regiões com maior potencial de uso e de melhoria, né, dessa capacidade de usar um multimodal por meio de ferrovias? Não, legal. Hoje, basicamente, o transporte ferroviário, ele é mais adequado para produtos aí que são mais de baixo valor agregado e que têm um alto volume, né. Então o transporte ferroviário, ele cumpre muito bem esse papel, pelo fato dele reduzir a participação desse custo de transporte no preço final do produto, que muitas vezes essa participação é relativamente alta. Se a gente for analisar, por exemplo, Mato Grosso, né, a participação do custo de transporte, né, no preço da soja, em algumas épocas do ano, chega a 40%, né, é muita coisa, né. Então, certamente a ferrovia consegue reduzir esses custos. Então a gente está falando aí que produtos que movimentam elevadas distâncias, né, com grandes volumes, né, e produtos mais de baixo valor agregado têm um potencial maior de utilizar a ferrovia, né, principalmente commodities. Então a gente está falando aqui soja, milho, farelo de soja, são cargas açúcar, né, são cargas mais, cativas de serem utilizadas aí a ferrovia. E uma curiosidade interessante, né, que é o seguinte: hoje, nós temos aí, um volume, né, que tem sido movimentado na ferrovia, né, bastante expressivo, mas por volta de 75% de tudo que a gente movimenta no sistema ferroviário, você sabe o que que é, Natália? Chutaria aí, não? Hum. Não. Então, isso é uma informação que chama bastante atenção, mas 75% do que a gente movimenta na ferrovia hoje é minério de ferro, né, e minerais. Então, isso é algo, que chama muita atenção, né, porque a gente tem
30.000 quilômetros de ferrovia, um terço de fato tem operação. Desses um terço que tem operação, 75% do que é movimentado é minério de ferro, né. Ou E o seja, para o agro mesmo sobra a utilização é muito baixa, né. Isso, em relação ao volume total movimentado, é relativamente baixo. A gente está falando que o agronegócio, no último ano, movimentou por volta de 20%, né, de tudo que movimentou na ferrovia, né, 20% é agronegócio. Quem que são os maiores clientes, né, hoje do agronegócio na ferrovia, né, em termos de carga aí, 10% grãos, né, açúcar ali 3,1%, madeira e celulose 2,5%, farelo quase 2%, fertilizante 1,3%, etanol 0,5%, né. E uma coisa também que chama muita atenção quando a gente compara com os Estados Unidos, é que hoje a gente tem uma participação muito, muito baixa de contêineres na ferrovia. Então no último ano a gente movimentou por volta de 1,2% apenas, né, de tudo que foi movimentado na ferrovia de contêiner. E nos Estados Unidos é muito expressivo o transporte de contêiner, né. Então o café, por exemplo, é uma carga que é movimentada por container, né, e hoje é muito baixo esse volume. Então, existe um potencial muito grande do Brasil explorar também essa movimentação, de containers, né, e a gente está falando aqui containers refrigerados que poderiam abarcar, por exemplo, o setor aí de carne, né, então tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. Então essa é uma outra informação, né, que chama bastante a atenção, né. E se a gente fizer um retrato, né, dos últimos 10 anos, da ferrovia, o que que a gente tem observado, né, que são poucas cargas que efetivamente tiveram uma ampliação das suas movimentações nesse sistema ferroviário, né. Então basicamente aí, tivemos vários setores que caíram a participação, né, ó, por exemplo, siderúrgico caiu participação, né, combustíveis, nós tivemos queda na participação, né. Agora alguns setores tiveram um grande crescimento, né, o setor de grãos, por exemplo. Então em 2010 nós movimentávamos por volta de 25 milhões de toneladas, né, na ferrovia, e em 2024 passamos a movimentar aí quase 55 milhões de toneladas. Aumentou bastante o volume, né, de grãos na ferrovia, mas algo que chama muito a atenção é que esse aumento, né, desses últimos 10 anos, né, de movimentação de grãos na ferrovia foi insuficiente para reverter a matriz de transporte do setor de grãos no Brasil. A gente hoje continua mais dependente ainda de caminhões para fazer as nossas exportações do que há 10 anos atrás, né? Porque o crescimento da ferrovia não foi suficiente para abarcar todo o nosso volume de produção e exportação, né. Então, como não cresceu de uma forma igual, né, a gente ficou cada vez mais dependente do caminhão. Então isso é algo que chama muito a atenção, né, uma preocupação. Daqui 10 anos, por exemplo, a gente pode estar conversando de novo e a situação da logística nossa ser pior ainda, a gente pode estar mais dependente ainda dos caminhões para as longas distâncias do que hoje, caso, né, a gente não amplie urgentemente a nossa capacidade ferroviária, principalmente para o setor do agronegócio. O que parece que ocorreu é a produção de grãos cresceu, né, então ele passou a utilizar mais ferrovias, mas como você colocou, não proporcionalmente, não foi, numa proporção maior do que usa a rodovia. Acabou que ele também tem que acabou usando mais a rodovia também e não mudou. Mas você falou sobre a evolução, né, que não acompanhou. Nesses 10 anos, houveram expansões da malha ferroviária para atendimento de regiões, que necessitam, como provavelmente o caso do Centro-Oeste? E uma outra pergunta que eu ia fazer é em relação onde elas estão, principalmente hoje, elas estão ligando os portos mesmo, ela está direcionada à exportação ou tem algum tipo de desenvolvimento no interior do país? Tá, vamos lá então. Hoje, o nosso sistema ferroviário aí, basicamente 90% do que é movimentado, né, mais, é para exportação, tá. Praticamente a gente não tem quase volume para mercado doméstico. A nossa ferrovia ela foi desenhada para exportação, né, não para desenvolver o mercado doméstico. Então esse é um ponto importante aí de discussão.
E hoje quais são as regiões, né, que a ferrovia ela acaba sendo mais prioritária? Aquelas regiões que têm uma distâncias maiores para abastecer em relação aí aos portos, né. Então o Centro-Oeste certamente é uma região que demanda muita ferrovia, né. E, isso é um contraste bastante interessante, porque que a gente acaba observando, né, que o quais são as regiões mais bem servidas de ferrovia em relação à produção. Então, estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, são estados que têm um elevado grau de produção e são relativamente bem servido aí de ferrovia, né, que tem bastante tem uma rede ferroviária já, instalada com movimentações, né. Quando comparado, por exemplo, os estados do Centro-Oeste. No Centro-Oeste, a gente observa que são estados que têm um volume muito grande de produção e uma baixa densidade ferroviária, né. Então ali chama bastante atenção de não ter tanta ferrovia assim, né, e basicamente poucos projetos foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, né, ao longo das últimas décadas aí. Então para você ter uma ideia, Natália, nós tivemos já no Brasil 35.000 quilômetros de ferrovia, né, foi o auge que a gente teve. Hoje, teoricamente, a gente está nos 30.000 quilômetros, perdemos 5.000 km, né, foi totalmente deteriorado, né. Nós tivemos sim grandes projetos que foram construídos aí, nós tivemos como, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul é um projeto que foi concebido no governo Sarney, no final da década de 80, né, e ela teve a sua conclusão recentemente, né, poucos anos atrás. Então praticamente foi uma ferrovia que durou 30 anos para sua construção aí, né. Então isso chama bastante atenção, que construir ferrovia é algo bastante demorado, e o agronegócio não espera, né. A gente precisa acelerar, essa criação de infraestrutura, aumentar a produtividade, ativar, as redes ferroviárias aí que estão, inativas, né, para suportar cada vez mais esse crescimento da produção do agronegócio. E só para trazer aqui alguns números, né, mas veja só, por exemplo, no caso aí da soja, né, em 2010, eu vou só analisar aqui em relação à exportação, né, porque Aham. quando a gente Que é fala. onde tem o que é a rota que usa a ferrovia, como você colocou, né. Exatamente, porque quando a gente analisa, por exemplo, soja e milho, mais de 95% é só movimentação por caminhão, muito pouco ferrovia. Então faz mais sentido a gente analisar a ferrovia para exportação, né. Em 2010 nós tínhamos aí que, eh, por volta de 44,7% das movimentações aconteciam por caminhão, né. 47% por ferrovia e 8,3% por hidrovia. Em 2023, né, a ferrovia reduziu sua participação de 47% para 33,4%, né, e o caminhão aumentou a sua dependência, né, em 2010 de 44,7 para 54,2%, ou seja, muita coisa, né. Então, por mais que a ferrovia aumentou o seu volume movimentado de grãos ao longo desses anos, foi insuficiente para gerar essa diversificação da matriz de transporte e reduzir a dependência dos caminhões, né. Então isso é algo que chama bastante atenção. E quando a gente vai para algumas regiões no país, que tem uma heterogeneidade muito grande, tá, de infraestrutura, conforme a gente comentou aqui, fez essa discussão do Centro-Oeste versus outros estados. Não que os outros estados, ah, estejam bem servidos de ferrovia, falta muita ferrovia também para eles, né, mas comparativamente, né, eles estão mais bem servidos do que o Centro-Oeste. Então olha um número que chama muito a atenção, Mato Grosso, né. Então, o Mato Grosso tem aumentado muito o seu volume de produção, né, é bem provável que atinja os 100 milhões de toneladas aí de grãos, produzidos, nesse ano. E aí o que que a gente acaba observando, né, eh, em 2010, por volta de 50%, né, 50% de tudo que o Mato Grosso exportava de soja, e milho, né, eh, ocorria pela ferrovia instalada no próprio Mato Grosso, né.
E, em 2024, a gente reduziu de 50% para 33% os embarques, ferroviários do Mato Grosso em relação ao volume exportado do Mato Grosso, né, na ferrovia. Então, isso chama bastante a atenção de que o estado está crescendo muito em termos de produção, em termos de exportação, e a ferrovia não tem dado a ampliação de capacidade para esse estado, né, algo que chama bastante a atenção aí. A gente está bastante estagnado, né, nos 20 milhões de toneladas movimentado ali de grãos no Mato Grosso, né. E Tiago, você vê que haveria potencial de uso das ferrovias para ou mesmo para o mercado interno, porque querendo ou não, a gente tem aí um deslocamento de produção para produção animal, né, entre algumas regiões. Hoje em dia também para a produção de biocombustível, que por mais que elas estejam mais próximas das regiões produtoras, acaba que é um potencial também a depender de como você conseguisse deslocar essa produção, qual seria o custo disso, você ter uma ampliação dessa produção na parte de biocombustíveis, enfim, e de outros produtos que também atendem no Brasil. Então, a minha pergunta é: você acha que teria um potencial de ampliação do uso de ferrovias por outros produtos brasileiros e voltados para o mercado interno e também uma ampliação de uso para abastecimento do mercado, como no caso de insumos e fertilizantes, que a gente vê que a maioria, mais de 80% dos fertilizantes são importados, abastecem aí essas regiões produtoras, uma grande região é o Centro-Oeste também. E por mais que as ferrovias estejam nessas regiões, né, você comentou os percentuais aí de 40, 30% na rota ali no modal para soja e para exportação, sendo por ferrovias, como que fica esse caminho inverso para a internalização desses insumos? Sim, existe um potencial gigantesco de movimentação também para o mercado doméstico. Assim, existe e inclusive existe um potencial gigantesco para exportação também. Porque hoje, basicamente, conforme eu comentei, tem muita carga e pouco trilho. Então existe uma demanda reprimida gigantesca de uso da ferrovia, principalmente pelo setor do agronegócio, onde você plugar um terminal ali na ferrovia, vai ter carga para o setor do agronegócio, né, para a ferrovia embarcar ali, né, porque tem muito volume que a gente está produzindo, Isso né. impacta frete, né, Tiago, qualidade de alguns produtos, é custo para o produtor, querendo ou não, né, não só para o produtor, para toda a cadeia, perde competitividade na cadeia, mas tem um custo ali inerente para o produtor, porque ele fica mais tempo, às vezes, com aquela produção, ou pagando armazenagem, tem depreciação de produto, enfim. Hoje, basicamente, o que a gente percebe? Se a gente tiver um sistema ferroviário equilibrado, né, para o sistema de transporte para o agronegócio, isso tende a trazer uma redução dos custos logísticos, porque a ferrovia ela é mais eficiente energeticamente falando, né? Então, existe uma redução do custo de transporte e, consequentemente, o produtor ele é beneficiado, porque ele vai vender o seu produto melhor aí, né? Vai ser descontado menos do seu custo logístico, né? Vai estar mais bem servido de logística. Nosso produto vai ser mais barato, né, para o importador. O nosso mercado no México vai ser mais, fortalecido, porque os preços dos insumos serão mais baratos também para abastecer aí as agroindústrias, por exemplo, né. E até voltando na sua pergunta ali do mercado doméstico, existe um potencial gigantesco, né, também de desenvolver o mercado doméstico para a ferrovia, né, envolvendo aí a indústria de proteína animal, por exemplo, né. É um setor que a gente vê um desequilíbrio espacial grande, né, a produção do milho, né, ela está muito centralizada no centro-oeste, né, e a produção ali, né, de proteína animal, principalmente aves, muito concentrada no sul, né, então o milho é um insumo muito importante para essa indústria. Muitas vezes, o custo logístico de trazer de países vizinhos é mais barato do que trazer do centro-oeste para essas regiões. Então, certamente uma ferrovia conectando aí, esse mercado doméstico brasileiro vai trazer um benefício gigantesco aí, para o fortalecimento, desse segmento, por exemplo, e também, né, reduzindo custos, né, de alimentos aí da sociedade como um todo, do brasileiro, né. Então isso gera um efeito em cascata, né.
Tiago, qual que é o desafio, né? Porque se a gente até agora só falou dos benefícios que a ferrovia tem, do potencial que teria para o país de forma geral, em competitividade, o porquê, o motivo, os motivos do porquê não tem havido uma expansão das ferrovias, tem alguma coisa inerente ao país? Tem exemplos de outros países que poderiam ser implementados? Queria que você comentasse um pouco sobre esses desafios, mas não só ficando nos desafios, também já dando um pouco de perspectiva de se há um espaço para mudar o cenário que a gente está. Bom, vamos lá. Assim, ó, de uma forma geral, o que que a gente tem observado de grandes eh, problemas assim sendo observados no setor de transporte ferroviário e potenciais soluções para a gente desenvolver mais as nossas ferrovias aí. Mas basicamente hoje, né, existe uma grande estagnação da capacidade ferroviária em regiões estratégicas no Brasil, como o Centro-Oeste, queda na participação relativa da ferrovia na matriz agroexportadora, que é algo que a gente discutiu bastante. As empresas ferroviárias, elas têm focado cada vez mais em trechos que são mais lucrativos e não de interesse público. Então, para a gente ter uma ideia, né, em 2006, nós tínhamos para o setor do agronegócio, operava com mais de 400 rodas ferroviárias, né? Em 2024, a gente reduziu para menos de 200 rotas sendo operadas no Brasil, né? Por quê? Porque a ferrovia está concentrando onde é mais lucrativo para ela operar, né? Então esse é um outro fator que chama bastante atenção aí. E o mais lucrativo significa o quê para a ferrovia? Significa fretes ferroviários mais elevados, né, onde ela consegue ter um poder de barganha maior na definição dos seus preços, tem um volume maior, tem uma competitividade maior de usuários interessados em acessar a ferrovia e com isso conseguir extrair valores maiores de preço, de frete, né. Então isso é algo que chama bastante atenção, porque hoje basicamente algumas rotas ferroviárias não têm batido as suas metas de produção, né, então a ferrovia muitas vezes prefere pagar uma multa, né, de não, desenvolver ali aquela rota, né, do que operar com ela, né, então isso é algo que chama bastante a atenção também. Além Uma disso, região desculpa te interromper, mas só para entender, para ficar mais claro, uma região mais tradicional pela atividade agropecuária, se pegasse o Mato Grosso, por exemplo, ela é uma região que teria um potencial menor de ter de ser mais competitiva para a parte de conseguir preços de frete, por conta de ter uma concentração maior de produtos agropecuários e não de outros setores, como você colocou, de minério, enfim? Ou não necessariamente está relacionada a esse tipo de diversificação de produtos, que acaba dando uma liquidez maior para a ferrovia ali operar? sim, no caso do Mato Grosso, ele é um estado basicamente que tem uma demanda muito grande para movimentação, de cargas. Hoje, o que que a gente tem observado? Que a ferrovia, ela precifica muito o seu frete aí em cima do rodoviário, né. Então o rodoviário acaba sendo um grande balizador, de fretes aí, né, então não necessariamente a ferrovia ela segue uma estrutura de custo econômica, né, olha, então o custo é esse, eu preciso remunerar o meu capital, o acionista, né, não necessariamente segue esse modelo. Então o rodoviário, eh quando ele sobe muito, a ferroviária acaba subindo também. Então nessa linha nós temos aí também, né, preços de fretes ferroviários que nem sempre são competitivos para a economia, né, quebras de contrato, né. Então, hoje basicamente, né, muitas vezes, se uma determinada rota, né, que estava com um volume contratado ali para sua operação por um embarcador, né, um dono da carne que precisa movimentar numa determinada região, se a ferrovia observar que outra rota está mais interessante de movimentar, está gerando uma maior oportunidade, ela pode quebrar o contrato, né, com esse embarcador. A gente tem visto inúmeros casos aí de quebras de contrato, né, e aí muitos agentes acabam utilizando aí o chamado take or pay, né, uma forma de se proteger um pouco
dessas quebras de contrato, né? Mas é algo que chama bastante atenção, né? Além disso, a gente tem ferrovias com uma baixa capilaridade, pouco desenvolvimento para o mercado doméstico, né? E o que a gente está observando de uma forma geral, né? Resumidamente, o Brasil está nadando contra as melhores práticas mundiais, né? Então, enquanto o mundo tem diversificado os modos de transporte, né, usando mais ferrovias e hidrovias, o Brasil tem se concentrado mais nos caminhões, né, para as longas distâncias, concentrando riscos e custos, né, e essa estagnação do transporte ferroviário, ela é bastante onerosa para o Brasil, que produz, né, ainda mais para o setor do agronegócio, que transporta grandes volumes e longas distâncias, né. Então é urgente a gente criar aí uma ferrovia que seja, mais competitiva, que tenha mais volume, né, e o que precisa ser feito, né? Ó, precisamos, ah, ampliar a quantidade de ferrovias que nós temos, né, aumentar a produtividade da ferrovia, né, ampliar a quantidade de rodas ferroviárias, né, reativar ferrovias hoje que não estão em operação, reativar terminais que não estão em operação, né? O agronegócio demanda mais capacidade aí, eh, para a sua movimentação no transporte ferroviário, né, em nome da sustentabilidade, né, econômica, ambiental e social, né. Você comentou que a construção é demorada, né, de ferrovias, e a gente vê que tem um caminho longo aí para conseguir realmente, entrar nesses trilhos de expandir. Então, se o caminho é longo, que seja pelas ferrovias, deveria ser assim, né, Tiago? Cada vez mais focado e investido, porque pela sua fala, a gente nota que os desafios são de várias naturezas, inclusive, né? Para você conseguir viabilizar, dar competitividade para essas regiões, viabilizar que o transporte seja feito por pequenos, médios e grandes, importação, exportação e também no mercado interno. A gente sabe que tem desafios relacionados às questões ambientais, em fins de construção, mas deu para a gente ter uma noção muito boa aqui, pela sua fala durante esse episódio, de quantos benefícios que isso não traria para o país, para a competitividade do país, para o custo, de produção desses alimentos, aqui porque a gente está focando só no agro, né? Mas a gente sabe que outros setores seriam beneficiados. Então, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, até passamos um pouco do tempo, mas quando o assunto é bom, a gente fica. E os nossos ouvintes também ficam aqui com a gente. Eu quero aproveitar para agradecer você por ter compartilhado essas informações, trazido essa visão, né, comparativa também entre países, mostrado como o Brasil realmente está aquém de outros países, e isso reduz a competitividade, mas fica também essa noção de que tem como, se o país quiser, né, se os setores quiserem continuarem trabalhando, pleiteando o desenvolvimento nesse setor, tem como a gente ter uma mudança, não tão rápida, não no curto prazo, mas uma mudança e um desenvolvimento melhor das ferrovias, isso de certo vai contribuir aí para o desenvolvimento do setor. Então, Thiago, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast Ouço Agro. Fica à vontade para dar uma palavrinha final aí, uma palavra de esperança para o setor. Bom, hoje a gente começou falando aí, né, ferrovias no Brasil, muita carga, pouco trilho, né. Eu espero voltar aqui um dia para falar, ferrovias no Brasil, muito trilho, pouca carga, né, ou Deve para demorar, mostrar né, Thiago, ainda. que a gente vai ter uma oferta muito maior de infraestrutura, né. O cenário é bastante desafiador aí para os próximos 10 anos, né. O Brasil tem investido aí por volta de 0,5% do PIB em infraestrutura de transporte, né. A gente precisaria ter algo em torno de mais de 2% de investimento aí, para efetivamente trazer essas diversificações da matriz de transporte, né. Então, temos um desafio grande aí, mas certamente temos condições aí de reverter, isso com investimentos, com muito pragmatismo aí, ampliação da produtividade do setor ferroviário, né. Então são esses os pontos aí que eu gostaria de deixar. A gente sabe que não é rápido, né, o retorno de investimentos como esse em infraestrutura,
mas a gente realmente tem a esperança, né, de que o Brasil tome rumos e busque realmente eficiência, nesse caso, da matriz ali de transporte do país, que vai melhorar a competitividade. A Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA atua em diversas frentes para melhorar esse ambiente, para os produtores rurais. Agradeço inclusive a parceria da CTLOG com a CNA em várias frentes aí, em prol do desenvolvimento do agro brasileiro. Fica mais uma vez o meu muito obrigada para você, Thiago, e você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Quem sabe a gente tem o Thiago aqui mais uma vez falando de outros assuntos, que a gente tem muita coisa para falar, né? Desenvolvimento do Arco Norte, a parte de hidrovias. Thiago, já fica esse convite para voltar aqui mais uma vez no Osso Agro, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.